Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, caros e coroas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui. Bem, depois de chegar em casa dessa vez, tão um tanto quanto diferente. Estou saindo do bedroom agora, banho e passando desodorante para dormir cheiroso. E. Ai, cara, muito cansado. Eu fui mais um dia. Estranho, eu pensei nisso durante o dia, em algum momento, com meus próprios botões eu tava pensando nisso, sozinho mesmo, sabe? Que a gente toma remédio, né? Por exemplo, agora eu vou tomar remédio para dor, porque estou com dor no corpo, né? Principalmente tem um ombro meu agora que é fudido, nessa altura do campeonato de vida, tem um ombro fudido, então eu viro e mexe tem que tomar um remedinho para dar uma aliviada na dor. E eu comecei a pensar que a gente escolhe os remédios que a gente vai tomar na nossa vida, a não ser, lógico, eu tô aqui falando de dores normais, eu não tô falando de se a pessoa pegou uma doença repentina extraordinária, né, que não é culpa da pessoa. Mas no normal, no comum mesmo, a gente escolhe, cara. A gente escolhe, por mais que doa dizer, a gente escolhe. Eu escolhi ter essa dor no ombro quando lá atrás eu resolvi não me exercitar tanto e fazer tudo o que deveria se fazer. Eu resolvi escolher isso lá atrás, né? Também posso escolher lá no futuro ter que tomar algum remédio para estômago, alguma coisa assim, porque eu não me alimento da maneira mais correta do mundo também, sabe? E eu vejo que isso se repete em todos os seres humanos aí que tomam algum remédio. Ah, eu tô com dor de cabeça. É porque você escolhe não beber água nenhum dia, não se exercitar nenhum dia, não fazer nada nenhum dia, sabe? Ah, eu tenho essa dor aqui. Ah, eu peguei, sei lá, pressão alta, diabetes. Tudo é escolha, tudo é escolha não, tudo é consequência das suas escolhas. Acaba que se torna também uma escolha, né? Você escolhe o remédio que você vai tomar no futuro, para suas decisões ruins. E eu pensei até além disso. Na verdade, não parei só aí. Eu digo que não parei só aí porque eu pensei também, cara, a gente escolhe, né, o problema que a gente vai ter no futuro, decorrência das consequências, mas a gente também quer o remédio, a gente não quer a cura, né? E depois eu vou fazer uma pausa para beber uma água, para ir dormir, né? Essa foi a conclusão que eu cheguei, né? Posso dizer. No fundo, o primeiro pensamento que passou igual um relâmpago foi isso. Cara, a gente passou. É porque tem, às vezes, passam uns pensamentos na minha cabeça assim, que são muito rápidos. A ideia vem toda pronta. Pode ser, é como se eu tivesse visto um quadro pronto e agora eu tô tendo que pintar esse quadro, pincelada por pincelada, sem saber qual pincelada que eu vou dar, mas eu sei a ideia, o desenho pronto, como ele deveria ser. Acaba que conforme eu vou falando, né, aqui, fazendo isso aqui, acaba que eu vou sempre pincelando, dando pinceladas erradas, às vezes tentando consertar e nem sempre é possível consertar. E acaba que eu nunca, praticamente nunca consigo fazer aquilo que eu realmente quero. Às vezes sai algo bem próximo daquilo que eu imaginei, mas quase nunca sai tão bom assim quanto eu acho. Mas seguindo aqui, né? Seguindo aqui o barco, cara, eu. A ideia veio muito rápida na minha cabeça. Muito rápida. Como a ideia de que a gente não quer.
a cura. A gente não quer a cura. A gente não quer a solução do problema. A gente quer um remédio, um analgésico, só para aliviar a dor. A gente não quer o tratamento, a gente não quer a cirurgia, a gente não quer encarar de frente a consequência. A gente quer só ter o alívio imediato e rápido e sem muito comprometimento com a medicina, sabe? Porque a gente tem medo de encarar o problema como um problema mais sério e vai saber o que vai acontecer daí, né? Então é isso que eu vim pensando. Eu acho que eu consegui falar exatamente aquilo que passou na minha cabeça muito rápido. É que passou tão rápido, cara, que foi difícil de captar toda a ideia. Na hora parecia ter um impacto muito maior na minha cabeça também, essa ideia. Eu não sei até que ponto ela tem um impacto. Pra mim agora soou meio ridículo. Assim como um cara vindo fazendo randanda de moto. Eu acho que na cabeça dele tá muito legal, mas não, só tá ridículo, cara. Tua moto velha, você fazendo isso no meio da rua, eu acho que tá chovendo agora lá fora. Então, porra, olha o cenário. Bosta que esse cara tá se metendo pra fazer um barulhinho de moto. Aí, quantos anos você tem? 10, 12? Pois é. Então, cara, eu pensei nisso e como eu tava trabalhando, eu não tinha como elaborar isso melhor na minha cabeça. Senão eu ia ficar conversando sozinho mesmo, tentando chegar em algum consenso sobre isso, sabe? A única coisa que eu consegui chegar é que, cara, realmente, a gente sente muitas dores, né? E aí eu não tô falando só da dor, literalmente a dor física, eu tô falando também da dor da alma, dor do espírito. E a gente, na maioria das vezes, a gente não busca realmente um tratamento para essas dores. Principalmente para as dores da alma, principalmente para as dores do espírito. Porque depois de um tempo que tu vê aí um bando de velho indo pro médico e tudo mais, mas o problema deles não tá no corpo mais. Aliás, nunca esteve no corpo, começou a refletir no corpo, mas o problema começou na alma, no espírito deles. Eles passaram por uma frustração, por um trauma, por algum problema, e guardaram um sentimento ruim durante muito tempo, guardaram um não perdão durante muito tempo, porque às vezes a pessoa fica mal porque ela sabe que deveria ter perdoado o outro, mas não perdoou. E sabe, isso é muito interessante, né? Até certo ponto. O quanto que a mente e o espírito adoecem o corpo. Ah, isso é papo de você acreditar e tudo mais. Eu acredito fielmente nisso. Eu acredito fielmente nisso. E eu acho que é uma coisa meio óbvia até de se acreditar se você reparar bem o jeito que certas pessoas doentes, principalmente mais velhas, como elas são e o que elas passaram na vida. Se você souber uma parte do que essas pessoas passaram, não precisa nem ser tudo. Se você souber uma parte do que essas pessoas passaram nas suas vidas, você vai entender que o problema físico é o menor dos males. Não é pela má alimentação, não é pelo exercício que ele não fez, como eu falei lá no começo. É muito mais por ele trazer uma enxurrada de sentimentos, sensações ruins para ele mesmo. E isso causa um mal absurdo. Então ele não cuidou do corpo, não cuidou da mente, não cuidou do espírito. E aí uma hora isso, a conta chega, sabe? A conta do meu ombro já está chegando e eu tenho plena convicção que isso não é só eu não me exercitei o suficiente. Não, tem um fundo mental e espiritual também nisso. Isso é nítido para mim. E eu acho que cada um que tem um problema, você que tem um problema, eu acho que você consegue enxergar também aonde que está esse problema e saber que ele não é só físico. Eu acho que da pandemia para cá, que parece que foi ontem, né, a pandemia, parece que foi ontem aquele período, mas, cara, já é basicamente 5 anos disso. É, cara, já é tempo pra caramba.
Parece que foi ontem. A vida depois da pandemia deu um estalo muito rápido. Eu Foi na pandemia que eu conquistei o meu primeiro carro e agora eu já tô cansado de dirigir. Eu dirijo tanto todos os dias que eu agora tô tipo, beleza, mais um dia. Mas eu ainda acho muito legal dirigir, ainda gosto muito de carros pra caramba, uma das coisas que eu mais gosto. Mas sabe, aquela sensação lá do começo, tudo mudou, tudo mudou. Eu gosto hoje por outras razões, por outros motivos. Eu aprendi sobre algumas coisas também, mas eu sinto que o mundo andou muito rápido em relação a vários assuntos. O mundo andou rápido e as pessoas não se adaptaram muito bem a essa velocidade como teve de lá para cá. Esses 5 anos, na verdade, parece que só passaram uns dois anos, vai. Eu ia dizer que 2 a 3 anos para algumas pessoas, eu acho que elas conseguiram nesses 5 anos evoluir uns três. A maioria uns 2 ou 1 ano só. Ninguém conseguiu evoluir muito desde a pandemia para cá. Mas você evoluiu muito, conquistou muito. Sim, eu fiz muitas coisas, trabalhei em vários lugares. Da pandemia para cá só, tá? Nesses últimos 5 anos trabalhei em vários lugares, fiz muitas coisas, mudei muitas expectativas, amadureci bastante, porque ainda estou na curva de aprendizado de um monte de coisa, né? Mas, pra falar a verdade, não parece que passou esse tempo todo, parece que só passou uns 2 a 3 anos. Na minha vida, a minha sensação mesmo é que só passou uns 2 anos, sabe? Parece que a gente desperdiçou muito tempo. Porque passaram 5 anos, então parece que foi muito tempo desperdiçado. Eu não senti esse tempo passar. E muita gente não sentiu esse tempo passar. Eu tenho certeza, eu vejo o jeito que as pessoas se comportam, o jeito que elas agem, não parece que tem 5 anos, lá um mó tempão, já quase meia década que passou a pandemia. Elas parecem que saíram ontem de uma pandemia. Parece que agora que elas estão despertando e parece que elas estavam hibernando esse tempo todo, sabe? Parece que elas não tinham, não conseguiram criar, sabe, maturidade suficiente da pandemia pra cá, o suficiente pra dizer, poxa, se passaram 5 anos. Essa é a sensação que eu tenho, pelo menos. Assim, vendo, tendo contato, porque querendo ou não, meu trabalho, eu tenho contato com pessoas todos os dias, onde a gente fica só, na maioria das vezes, 80, 90% das vezes, só eu e a pessoa, sozinhos, durante 20, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora ou 10 minutos dentro de um carro. E algumas pessoas ficam quietas, viajam quietas, outras viajam conversando comigo e pela conversa que eu tenho com boa parte dessas pessoas, sabe, eu vejo que tem algumas coisas ali que, sabe, parece que tá em falha, em falta ali. Parece que a gente passou por isso, mas teve uma certa amnésia. Alguns dias parece que foram apagados da nossa mente e a gente viveu 5 anos, mas na verdade parece que não viveu isso tudo. Parece que só viveu uns 2 ou 3. Porque as pessoas lembram muito mais vividamente das coisas que fizeram antes do que depois da pandemia. Isso é muito estranho. Eu lembro muito mais de coisas que eu fiz antes do que das coisas que eu fiz depois. Pra mim parece que a única coisa que eu fiz depois foi só trabalhar e só. E eu de fato vivi, mas sei lá, aproveitei, mas não, sei lá, uma coisa meio artificial. As coisas começaram a se tornar meio artificiais. Antigamente parecia que as coisas tinham mais. Traziam mais sensações. Ou talvez isso seja apenas porque antes eu vivia mais ingenuamente sobre as coisas. E isso me trazia uma forma de viver mais intensa, mais iludida, né? E hoje parece que eu racionalizo muito mais sobre cada dia, cada momento, cada instante.
Porque realmente tem que ser assim, porque de fato, se eu deixar de racionalizar, tudo desanda, tudo tá merda. E viver assim é complicado, é chato, é uma cobrança o tempo todo, mas e fazer o que, né? É assim que a vida tá dizendo, olha, é assim que tem que ser vivido agora, sabe? Não dá pra me viver daquela forma igual um adolescente, não. Agora, cada escolha importa, cada bala comprada vai pesar no bolso, cada diversão vai pesar, vai custar, tudo que você fizer vai ter consequência. E eu tô vivendo as consequências de cada escolha mesmo, de fato. Tô vivendo intensamente as consequências de cada escolha. É maravilhoso, cara, viver assim. Maravilhoso, eu tô sendo irônico, tá? É uma coisa muito sufocante, mas fazer o que, né? Voltando àquela ideia lá do remédio, né? E das pessoas não quererem buscar cura, parece que a sociedade está um pouco doente. As pessoas parecem estar um pouco doentes. Mas não é daquela maneira tradicional que tu vai ver lá no Mr. Robot ou qualquer outra série aí falando, ah, a sociedade é doente, tudo. Não, sei lá, eu converso com as pessoas. Desculpa, agora deu aquele arroto. É, guardado. É, eu tava. Eu converso bastante ali com pessoas, né, no meu trabalho e parece que é quase como um divã ali que a pessoa senta às vezes e algumas pessoas desabafam mesmo sobre a vida delas. E eu também gosto de criar esse. Há um conceito que o pessoal chama de rapport, sabe? É um conceito americanizado, rapport, que nada mais é do que criar conexão, tá? E quando você cria conexão com alguém, e às vezes, assim, por eu ter apenas 10, 20, 30 minutos, às vezes que eu tenho uma hora, essa viagem da pessoa for longa, eu tento criar esse rapport, né? Para a viagem ser agradável. Porque eu acho que se a gente fala, se você chega aí, ah, boa tarde, a pessoa senta ali e fica quieta a viagem toda, de repente, sei lá, né? Eu posso ter que dar uma freada brusca, a pessoa vai olhar assim, tipo, pô, o que esse cara tá fazendo? Porque às vezes a pessoa tá no celular, não tá vendo que um carro me fechou e ela só vê a freada e ela vai imaginar coisas da cabeça dela e tudo mais, sabe? E diversas outras situações podem acontecer. E também porque eu não acho que não custa nada você tratar bem alguém. Então eu tento dar uma boa tarde, ver pela cara da pessoa, pela vibe ali, se vale ou não a pena eu conversar alguma coisa. Às vezes, lógico, eu quero ficar mais quieto, não tô a fim de conversar. Mas às vezes eu falo assim, não, cara, pô, essa pessoa parece ser legal. Aí você vai lá e fala qualquer coisa, sobre qualquer coisa. Eu vejo que a pessoa está saindo de um centro comercial e o destino parece residencial, fala, ah, tá indo pra casa agora, tal. A pessoa fala, é, tal, beleza. E dali começa uma conversa. Ah, poxa, cansativo mesmo. Ah, também tô cansado, cara. Daqui a pouco também tô indo pra casa e tal. E daí começa. Porque quando a pessoa também tá afim de conversar, basta você falar isso, ah, tá indo pra casa, tô e vai acontecer alguma bosta. Alguma conversa vai acontecer daí, sabe? Pode crer. É assim que funciona. Se a pessoa não tiver afim, ela vai só falar, eu tô cansado, é. E acabou. E eu entendo, porque às vezes a pessoa só tá cansada mesmo. Ou às vezes a pessoa só não gosta de conversar. Ou às vezes ela é pau no cu. E apesar dela gostar de conversar e nem cansada está, ela só não tá afim de te dar conversa porque ela acha que você não merece assunto. E eu já presenciei de tudo um pouco nessa jornada aí que eu já tô aí há um tempinho nessa profissão. Então, eu já presenciei de tudo um pouquinho e já pude experienciar de tudo um pouco. Quando eu sinto que a pessoa é essa última opção aí, é pau no cu e tudo mais, eu
cara, eu ignoro, não me sinto mal por ter tentado ser educado, porque afinal eu estou tentando ser educado e eu acho que isso não é problema para mim de maneira nenhuma. Eu jamais vou me sentir mal por ter sido educado com alguém, sabe? A pessoa que tem que se sentir mal por ser a bosta que é, mas eu sei que tem algumas pessoas que não têm o menor remorso e são pessoas ruins mesmo, de coração, de espírito e fazer o que, né? Então, assim, quando há a conversa, quando temos um diálogo legal, uma conversa legal, eu percebo que quando a pessoa é boa de coração, quando é exatamente o contrário dessa pau no cu, quando é uma pessoa muito legal, muito maneira, que eu vejo que a pessoa, caraca, tu fala assim, cara, que pessoa legal, velho, eu quero ser amigo dessa pessoa. Sério, tem muitas pessoas, muitas, quase todos os dias tem pelo menos uma pessoa, quase todos os dias. Tem dias que não, mas tem quase todos os dias tem uma pessoa que é muito maneira. E você fala assim, caraca, eu seria amigo dessa pessoa, velho. Amigo assim, sei lá, em qual frequência, mas, tipo, é uma pessoa muito legal. Eu gostaria de continuar tendo amizade com essa pessoa. E você percebe que tem muitas pessoas legais por aí. Não tem só pessoa pau no cu por aí. Então, às vezes, a gente está cercado de pessoas que não são legais, sabe, na nossa vida. Não. E eu tive vários momentos na minha vida, desde o início da adolescência até hoje, vai. Que eu tenho momentos que eu me vejo cercado só de pessoas que não valem porra nenhuma, sabe? Só canalhas. E isso quando você é mais novo ainda, é mais estranho ainda, mais incomoda mais ainda. Hoje em dia não, hoje em dia eu tô cercado dessas pessoas e beleza. Mas há um longo período atrás que eu já estava trabalhando, né? Eu me vi cercado de pessoas, só pessoas ruins, cara, sabe? E é muito ruim porque você, tipo, caraca, eu tô num ambiente de cobras, um ambiente ruim, um ambiente horrível, e você fica assim, se perguntando, será que todo mundo é assim? Você começa a ficar assim também, você começa a ficar meio, sei lá, meio arredio com as outras pessoas também. Porque você não acha que o outro que vai vir da rua do nada, ou de algum outro lugar do nada, vai ser totalmente diferente dessas pessoas. Não. Você acha que todo mundo é assim. E por consequência, às vezes você acaba se tornando um pouco assim também, sabe? O meio define muito quem a gente vai se tornar, cara. Foi outra coisa que eu tava pensando também, enquanto eu tava até voltando pra casa, mais próxima aí de casa. Mas eu não tava a fim de gravar dentro do carro, não. Foi outra coisa que eu tava pensando, cara, que, nossa, como que algumas decisões sua e às vezes nem sua, principalmente as que nem são suas, vai definir toda a sua vida. Por exemplo, onde você nasce define exatamente aonde você pode chegar. Ah, mas você pode acreditar nos seus sonhos, você vai chegar. Sem esse papinho, sem esse papo. A gente sabe que normalmente a fruta não vai cair longe do pé, sabe? A gente sabe. A dificuldade que é para você conseguir dar a volta por cima. Beleza. Dito isto, né? Que você vai ter dificuldade. Se seus pais não resolvem não investir em você, e às vezes o que eu digo não investir não é nem. Eles te dão comida, te tratam bem, te dão um certo carinho. Só que eles não se importam muito qual é a profissão que você vai ter, ou se você tem ou não que aprender algo. E aí você vai crescendo, vai fazendo 14, 15, 16 e até hoje você não aprendeu nada, 17, 18 e aí nada e não, vai servir no exército? Não, não tô afim não. E beleza, de boa. E vai fazer o que? Nada, e vai passando os anos, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Você vai bater quase 30 anos e a hora que
bater mesmo o negócio na tua mente, a hora que bater a necessidade, não é nem na tua mente, a hora que vai bater a necessidade, e a necessidade é algo que vem de fora, você vai dizer assim, caraca, velho, era pra eu estar melhor do que eu tô. E eu tô dando um exemplo geral, mas agora falando de mim mesmo. Eu acho que eu deveria estar melhor do que eu tô. E muito. Não é pouco, não. Eu já deveria ter desenvolvido certas habilidades aí. Habilidades básicas, assim, que eu considero pelo menos básicas, tá? Eu já deveria ter desenvolvido algumas habilidades que eu não desenvolvi porque ninguém nunca me falou que tinha que desenvolver essas habilidades. E hoje em dia eu olho assim, caraca, velho. Eu tenho uma aula pra dar para o meu eu de lá da pandemia de 5 anos atrás. Eu tenho uma aula pra dar pra esse cara. Eu teria uma aula pra dar pra ele. Mas infelizmente não tem como voltar no tempo, né? E aí eu fico pensando, caralho, o que, que eu deveria estar sabendo hoje que eu ainda não sei? E que eu sei que lá na frente eu vou lamentar. Puta que pariu, velho. Esse é o meu maior medo hoje. É isso, esse foi o pensamento que cheguei. Foi aí onde eu parei e cheguei em casa e aí agora eu tô gravando isso aqui. O motivo de eu estar até aqui, gente, o motivo de eu estar até aqui, cara, amigo, amiga, telespectador, é porque eu agora tô com medo terrível, terrível, porque agora eu tô com uma oportunidade boa na mão. Ainda não vou falar sobre o que é, futuramente, sei lá, daqui a um bom tempo eu vou falar sobre o que é, mas. Ou não falo, né, sei lá. Mas, cara, eu tô com uma oportunidade na mão. E eu tenho medo hoje, eu tô com medo terrível de que algo dê errado, porque eu não sei ou não vou saber de algo que eu já deveria saber há muito tempo atrás ou há pouco tempo atrás, mas algo que eu já deveria saber e que hoje no presente eu não sei. Isso é isso é um incomoda, sabe? Incomoda. É uma tortura você não saber se deveria saber de algo ou não. Puta, porque eu olho pra trás agora e em todos os momentos da minha vida, em todos os momentos eu deveria saber de alguma coisa que eu não sabia. Até ali. Lógico, eu não tô exigindo que o meu eu de 12 anos fosse saber de tudo que eu hoje com 28 sei. Mas tinha coisas que eu já com 12 já deveria saber que eu não sabia. Olha que coisa legal. E com 14, com 16, e com 18, e 20, 22, e assim vai, irmão. E foi assim até hoje. Então hoje tem uma chance, tem uma probabilidade. Só que hoje, então, isso não pode acontecer mais. Isso não pode acontecer mais. Porque se hoje eu tiver essa oportunidade e eu não souber administrá-la, porque eu deveria saber algo, mas não sei, é, é, não vai ter outra chance. Não vai. Das outras vezes, quando eu tinha 12 e não sabia, eu tomei a porrada, veio outra chance. Aí com 14 eu tomei outra. Porque eu já deveria saber, não sou. 16 tomei outra. Eu tô dando exemplos, tá? Mas, mas basicamente começou daí. Desde os dois. Ou até antes, se bobear. Ou até antes. É que eu não vou agora ficar aqui fazendo esforço de lembrar de todos os eventos mentais que poderiam ter. Todos os eventos que eu deveria e não deu certo, sei lá. Você entendeu, né? Enfim, resumindo, para finalizar, porque isso ficou longo e até demais, eu tenho hoje um pavor desse negócio chamado ilusão. E eu tô parafraseando
meu professor de Direito do Trabalho, mais uma vez, porque essa frase para mim é excelente. Eu tenho um pavor desse negócio chamado ilusão. Porque ilusão gera desilusão. Uma hora a casa cai. Uma hora vai arrebentar. Uma hora o barraco vai desabar. A corda da viola vai arrebentar. E não pode mais. Porque é a última corda. Eu tô fazendo o solo com a última corda, irmão. Então não tem mais espaço. Tá? Não tem mais.